Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e durante muito tempo acreditei que tinha tudo o que um homem poderia desejar. Mônica, minha esposa, era a mulher dos meus sonhos. Nos conhecemos na universidade, quando eu ainda cursava engenharia e ela fazia administração. Éramos jovens, cheios de planos e sonhos. Ela dizia que me amava não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Nos casamos há 5 anos, numa cerimônia simples, com poucos convidados. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor, ou pelo menos era isso que eu pensava. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos, num bairro de classe média. Eu trabalhava como engenheiro em uma empresa de médio porte, ganhando o suficiente para vivermos com dignidade, mas sem luxos extravagantes. Mônica sempre foi uma mulher bonita e elegante. Mesmo com nosso orçamento limitado, ela sabia se vestir bem, se maquiar com perfeição e chamar atenção por onde passava. Eu me sentia orgulhoso ao seu lado, acreditando ser o homem mais sortudo do mundo. Nunca imaginei que justamente essa beleza e essa ambição escondida seriam o princípio do meu sofrimento. Tudo começou a mudar quando ela conseguiu um emprego numa empresa de marketing de luxo. Era uma posição de gerente, com um salário excelente. No início, fiquei feliz por ela. Comemoramos juntos, fomos jantar num restaurante especial. Mônica parecia radiante, e eu achava que estávamos construindo nosso futuro juntos, tiolo por tiolo. Mas algo mudou. Ela começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões importantes e eventos corporativos. Suas roupas ficaram mais caras, suas joias mais sofisticadas. Quando eu perguntava de onde vinha tanto dinheiro, ela dizia que eram bônus da empresa, presentes de clientes satisfeitos. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Os sinais estavam todos ali, gritando na minha cara, mas eu era cego demais pelo amor para enxergar a verdade. Mônica passou a olhar para mim de forma diferente. Onde antes havia admiração, agora percebia algo que me gerava desconforto. Era desprezo, era comparação. Eu não sabia ao certo, mas doía. Um dia, voltei mais cedo para casa. Tinha conseguido sair do trabalho antes do horário porque terminei um projeto importante. Queria fazer uma surpresa para a Mônica, preparar um jantar romântico como fazíamos no início do relacionamento. Comprei flores, vinho e ingredientes para sua receita favorita. Quando abri a porta do apartamento, ouvi vozes na sala. Mônica estava falando ao telefone, e o tom era diferente. Era doce, sedutor, íntimo, aquele tom que ela costumava usar comigo, mas que há meses não ouvia mais. Eu sei, amor, é difícil para mim também, ela dizia, rindo baixinho, mas logo logo estaremos juntos. Ele não desconfia de nada. É tão ingênuo. Meu coração parou. As flores caíram da minha mão. Fiquei parado no corredor, incapaz de me mover, como se meus pés tivessem se fundido ao chão. Ela continuou falando, descrevendo planos futuros, uma viagem, uma vida nova, uma vida sem mim. Quando ela finalmente desligou e se virou, me viu ali, pálido, com a expressão de quem acabara de presenciar sua própria morte. Por um breve momento vi pânico em seus olhos. Mas então algo mudou. Ela ergueu o queixo, endireitou os ombros e me olhou com frieza. Quanto tempo você está aí? Perguntou, sem nenhum traço de culpa na voz. O suficiente, respondi, minha voz saindo trêmula. Quem é ele, Mônica? Ela suspirou, como se estivesse cansada de carregar um fardo pesado. Rafael, precisamos conversar? Sentamos na sala, mas não um de frente para o outro como costumávamos fazer. Mônica ficou na poltrona, eu no sofá, com uma distância que parecia intransponível. O silêncio pesava no ar, preenchido apenas pelo som do relógio na parede. Seu nome é Eduardo Monteiro, ela começou, sem rodeios. Ele é empresário, dono de uma rede de concessionárias de carros importados. É cliente da empresa onde trabalho. Cada palavra era como uma facada. Eduardo Monteiro. Até o nome soava poderoso, importante. Eu conhecia o nome dele. Era impossível não conhecer. Suas concessionárias tinham outdoors por toda a cidade, e ele aparecia frequentemente em revistas de negócios e colunas sociais. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz quase inaudível. 6 meses, ela respondeu, olhando para as próprias mãos. Começou numa festa da empresa. Ela estava lá. Conversamos, tivemos uma conexão instantânea. 6 meses, metade de um ano vivendo uma mentira, metade de um ano em que eu beijava boa noite, uma mulher que estava apaixonada por outro homem, metade de um ano em que eu era um idiota completo. Por que, Mônica? O que eu fiz de errado? Minha voz falhou, mas eu precisava saber.
Precisava entender como chegamos ali. Ela finalmente me olhou nos olhos. E o que vi lá foi pior do que qualquer lágrima de remorso poderia ser. Era indiferença. Rafael, você não fez nada de errado. Você apenas não é suficiente. Não mais. Aquelas palavras perfuraram minha alma. Não sou suficiente. Eu trabalho duro todos os dias. Pago nossas contas. Te trato com respeito e amor. O que mais você quer mais? Ela disse simplesmente. E you quero mais? Eduardo me oferece um mundo que você nunca poderá me dar. Viagens internacionais, restaurantes estrelados, roupas de grife, eventos exclusivos. Ele me trata como uma rainha. Eu também te trato como rainha. Protestei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Não, Rafael. Você me trata como uma princesa de um reino pobre. Eduardo me oferece um império. A crueldade daquelas palavras me deixou sem ar. A mulher que eu amava, que prometeu ficar comigo na riqueza e na pobreza, estava me deixando porque eu não era rico o suficiente. Então era tudo mentira? Você nunca me amou de verdade? Ela hesitou antes de responder. Eu te amei, Rafael. Na época da universidade, quando éramos jovens e idealizávamos o amor como algo puro e desinteressado, mas, e o Cress, percebi que o amor não paga contas, não compra segurança, não garante um futuro confortável. Nós temos um futuro, argumentei, desesperado. Estamos construindo juntos. Construindo o quê? Um apartamento alugado? Parcelamento de móveis? Férias anuais numa praia de segunda categoria? Ela balançou a cabeça. Eu mereço mais. E Eduardo pode me dar isso? E o que ele quer em troca? Perguntei, amargamente. A mesma coisa que você, me ter ao lado dele. A diferença é que ele pode me manter no estilo de vida que eu mereço. Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando processar tudo aquilo. A mulher à minha frente não era a Mônica que eu conhecia. Ou talvez fosse, e eu nunca tivesse realmente prestado atenção. Você vai pedir o divórcio? Perguntei finalmente. Sim. Eduardo quer que eu me mude para a cobertura dele. Já conversei com um advogado. Os papéis estarão prontos na semana que vem. Tudo já estava planejado. Enquanto eu vivia na ilusão de um casamento feliz, ela estava orquestrando minha substituição. E você acha que ele realmente te ama? Ou você é apenas mais uma conquista, um troféu bonito para exibir nos eventos sociais? Tanto faz, Rafael. Ela respondeu com indiferença cruel. O resultado é o mesmo. Eu vou viver a vida que sempre sonhei. Nos dias seguintes, minha vida se transformou num pesadelo acordado. Mônica se mudou imediatamente, levando todas as suas coisas e deixando o apartamento vazio de sua presença. O silêncio era ensurdecedor. Cada cômodo gritava sua ausência. Eu não conseguia trabalhar direito. Meus colegas notaram que algo estava errado, mas eu não tinha forças para explicar. Como você diz às pessoas que sua esposa te deixou porque você não é rico o suficiente? A humilhação era paralisante. Pior ainda foi quando a notícia se espalhou. Mônica não fez nenhum esforço para esconder seu novo relacionamento. Pelo contrário, ela parecia orgulhosa de exibir Eduardo nas redes sociais. Fotos em restaurantes sofisticados, viagens para resorts de luxo, eventos glamourosos. Ela estava vivendo a vida dos sonhos. E eu estava ali, tentando apenas sobreviver ao dia seguinte. Os comentários nas redes sociais eram cruéis. Amigos em comum, pessoas que eu pensava que se importavam comigo, começaram a tomar partido. Muitos ficaram do lado de Mônica, dizendo que ela merecia ser feliz, que não deveria se prender a um relacionamento que a limitava. Alguns foram ainda mais longe, me chamando de fracassado, de homem que não soube dar à esposa o que ela precisava. Um dia, encontrei com um grupo de amigos num bar. Pensei que seria bom sair de casa, tentar me distrair. Foi um erro terrível. Rafael, cara, sinto muito pelo que aconteceu, disse Marco, um antigo colega da universidade. Mas o tom de voz dele não soava solidário. Sova condescendent. Obrigado, murmurei, tomando um gole da cerveja. Mas, velho, você tem que admitir, continuou outro Juliano. A Mônica sempre foi uma mulher de alto padrão. Era questão de tempo até ela perceber que vocês não estavam na mesma sintonia. Mesma sintonia, repete, incrédula, né? Cara, olha pra ela agora. Olha onde ela está. Você realmente acha que ela seria feliz dividindo um apartamento alugado pelo resto da vida? As palavras doeram porque tocavam em minha insegurança mais profunda. Será que eu realmente não era o suficiente? Será que todo mundo via que eu me recusava a enxergar? Ela prometeu amar na riqueza e na pobreza, respondi,
tentando manter a dignidade. Promessas são fáceis de fazer quando você é jovem e idealista, disse Marco. A realidade é diferente. As mulheres querem segurança, querem conforto. Não é culpa dela querer algo melhor. Então é culpa minha, por não ser um milionário? Não é culpa de ninguém, cara. É apenas como as coisas são. Você deveria ter trabalhado mais, procurado oportunidades melhores. Eduardo é apenas alguns anos mais velho que você, e olha onde ele chegou. Aquela conversa foi a gota d'água. Saí daquele bar me sentindo menor do que nunca. Não apenas minha esposa me via como insuficiente, mas meus próprios amigos concordavam com ela. Eu estava sozinho, humilhado e destruído. Quando cheguei em casa, olhei para o espelho e mal reconheci o homem que me encarava de volta. Olhos vermelhos, rosto abatido, barba por fazer. Eu tinha me transformado numa sombra de quem eu era. Foi naquele momento, no fundo do poço, que algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar à raiva. A autocomiseração começou a se transformar em determinação. Se todos achavam que eu era um fracasso, eu provaria que estavam errados. Se Mônica me trocou por dinheiro e status, eu mostraria a ela o erro que ela cometeu. Mas minha vingança não seria violenta ou ilegal. Seria algo muito mais poderoso. Seria o sucesso absoluto. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há semanas. Não mais lágrimas, não mais autocomiseração. Era hora de agir. Comecei a fazer uma análise fria e calculada da minha vida e das minhas possibilidades. Eu tinha 32 anos, era formado em engenharia por uma universidade respeitável, tinha experiência sólida na área e, mais importante, tinha algo que o dinheiro não compra: inteligência e disposição para trabalhar duro. O problema era que eu havia me acomodado. Aceitei o emprego mediano, um salário mediano, uma vida mediana. Eu parei de sonhar grande. Meu primeiro passo foi atualizar meu currículo. Passei o fim de semana inteiro trabalhando nisso, destacando minhas conquistas, meus projetos bem-sucedidos, minhas habilidades. Depois comecei a aplicar para posições em empresas maiores, multinacionais, lugares onde eu poderia realmente crescer, mas apenas mudar de emprego não seria suficiente. Eu precisava de algo mais. Comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de negócio, sobre como pessoas saíram da classe média para se tornarem verdadeiramente bem-sucedidas. Durante minhas pesquisas, encontrei um edital de uma aceleradora de startups. Eles estavam procurando projetos inovadores na área de tecnologia para a construção civil. Era perfeito. Eu tinha conhecimento na área e, mais importante, tinha uma ideia que vinha desenvolvendo mentalmente há anos, mas nunca tive coragem de tirar do papel. Tratava-se de um software de otimização de projetos de engenharia que usaria inteligência artificial para reduzir custos e tempo de obra. A ideia era revolucionária, mas precisaria de investimento inicial e muito trabalho para se concretizar. Passei os próximos 2 meses trabalhando como nunca havia trabalhado antes. Durante o dia, mantinha meu emprego normal. À noite e nos fins de semana, desenvolvia meu projeto. Dormi em média 4 horas por noite. Vivi de café e determinação. Meu apartamento, que antes era um lar, transformou-se num escritório improvisado. Papéis, códigos, planilhas espalhados por toda parte. Eu estava obcecado, mas era uma obsessão produtiva. Cada linha de código, cada cálculo, cada ajuste me aproximava do meu objetivo. Finalmente, submeti meu projeto à aceleradora. A apresentação seria daqui a 3 semanas. Eu tinha esse tempo para refinar tudo, preparar um pitch impecável e me certificar de que estava pronto para impressionar os investidores. Durante esse período, continuei vendo as postagens de Mônica nas redes sociais. Cada foto era uma punhalada, mas também era combustível para minha motivação. Em uma das fotos, ela estava num iate bebendo champanhe, com Eduardo ao seu lado. A legenda dizia: "Vivendo o sonho". Os comentários estavam cheios de elogios, de pessoas dizendo como ela merecia aquilo, como ela finalmente tinha encontrado alguém à altura dela. Eu poderia ter sentido dor, mas em vez disso sorri. Aproveite enquanto pode, Mônica, pensei. Essa história ainda não acabou. O dia da apresentação chegou. Eu estava nervoso, mas confiante. Tinha ensaiado meu pitch centenas de vezes, antecipado todas as perguntas possíveis, preparado demonstrações práticas do software funcionando. A sala estava cheia. Havia representantes de fundos de investimento, empresários bem-sucedidos, mentores da aceleradora, todos olhando para mim, esperando que eu justificasse por que merecia
a atenção e principalmente o investimento deles. Respirei fundo e comecei: senhoras e senhores, o setor de construção civil movimenta bilhões anualmente, mas opera com uma ineficiência crônica. Atrasos em projetos, desperdícios de material e estouro de orçamento são a norma, não a exceção. Meu software, que chamei de NEAI, promete revolucionar isso. Passei os próximos 20 minutos apresentando dados, demonstrações, projeções financeiras. Mostrei como o software poderia reduzir custos em até 40% e encurtar prazos de obra em até 30%. As perguntas vieram duras e diretas, mas eu estava preparado. Respondi cada uma com precisão e confiança. Quando terminei, houve um momento de silêncio. Depois, aplausos. Não eram aplausos educados, eram aplausos genuínos de pessoas que viram algo especial. 3 dias depois, recebi a ligação. Eu havia sido selecionado. A aceleradora investiria R$300 mil inicialmente no projeto, me daria todo o suporte técnico e de mentoria necessário, e, se tudo corresse conforme planejado, rodadas subsequentes de investimento viriam de fundos maiores. Eu tinha dado o primeiro passo. A transformação havia começado de verdade. Os meses seguintes foram um turbilhão. Com o investimento da aceleradora, pude contratar desenvolvedores mais experientes, designers de interface e até um pequeno time de marketing. O Engineer começou a tomar forma de verdade, saindo do conceito abstrato para se tornar um produto concreto e funcional. Simultaneamente, fui promovido em meu emprego. Meu chefe havia notado minha dedicação renovada e me ofereceu uma posição de gerente de projetos com um aumento substancial de salário. Não era a fortuna de Eduardo, mas era um começo significativo. Usei cada centavo extra para investir em mim mesmo. Comecei a frequentar a academia, contratei um personal trainer, renovei meu guarda-roupa. A transformação não era apenas financeira ou profissional, era total. O Rafael quebrado e deprimido estava ficando para trás. Em seu lugar surgia alguém mais forte, mais confiante, mais determinado. 6 meses após o fim do meu casamento, o Engineer estava pronto para o lançamento piloto. Conseguimos 3 construtoras médias que aceitaram testar o software em seus projetos. Os resultados foram além das expectativas. Uma delas reportou uma economia de R$200 mil em um único projeto. As outras 2 tiveram resultados similarmente impressionantes. Com esses dados em mãos, a segunda rodada de investimento foi muito mais fácil. Um fundo de Venture Capital investiu R$2 milhões, avaliando minha startup em 10 milhões. De repente eu não era mais apenas um engenheiro comum. Eu era um empreendedor com um negócio promissor e crescente. Foi nessa época que comecei a aparecer em publicações de negócios. Primeiro foram blogs especializados em tecnologia e startups, depois revistas de economia, até que fui convidado para dar uma palestra num evento importante sobre inovação na construção civil. O evento seria num hotel 5 estrelas, com a presença de grandes nomes do setor. Aceitei imediatamente, não apenas porque era uma excelente oportunidade de networking, mas porque eu sabia que Eduardo Monteiro, como um empresário de destaque na cidade, provavelmente estaria lá. E se Eduardo estivesse, havia uma boa chance de Mônica também estar. Era hora do reencontro. Entrei no salão do hotel com uma confiança que eu não tinha há muito tempo. Estava usando um terno bem cortado, relógio elegante mas discreto, cabelo e barba perfeitamente aparados. Não era ostentação, era presença. Várias pessoas me cumprimentaram, algumas querendo conhecer mais sobre o Engineer, outras apenas fazendo networking, e então eu a vi. Mônica estava do outro lado do salão, vestindo um longo vestido vermelho, joias caras brilhando sob as luzes do lustre. Ela estava ao lado de Eduardo, sorrindo e conversando com um grupo de pessoas. Ela estava exatamente como nas fotos das redes sociais. Linda, elegante, o retrato perfeito da mulher bem-sucedida. Nossos olhares se cruzaram. Vi a surpresa nos olhos dela, depois confusão, e finalmente, algo que parecia constrangimento. Eu apenas sorri levemente e continuei conversando com um grupo ao meu redor, como se sua presença fosse irrelevante. Durante minha palestra, notei que Mônica e Eduardo estavam na plateia. Falei com paixão sobre inovação, sobre como a tecnologia pode transformar setores tradicionais, sobre perseverança e determinação. Cada palavra era dirigida a todos ali, mas especialmente a ela. Eu queria que ela visse quem eu me tornei. Quando terminei,
Os aplausos foram entusiastas. Várias pessoas vieram me cumprimentar, trocar cartões de visita, marcar reuniões. Eu estava no centro das atenções. E isso era algo completamente novo para mim. Foi quando Eduardo se aproximou. Rafael, certo, ele estendeu a mão, sorrindo. Eduardo Monteiro, excelente apresentação. Sua tecnologia é realmente impressionante. Apertei sua mão com firmeza. Obrigado, Eduardo. Seu nome me é familiar. Tenho uma rede de concessionárias, ele explicou. Mas também invisto em outros setores. Sua startup me interessa. Deveríamos conversar sobre possibilidades. Com certeza, respondi profissionalmente. Minha assistente pode agendar uma reunião Minha Assistant. Eu tinha uma assistente agora. A ironia não passou despercebida por mim. Foi então que Mônica se aproximou. Ela parecia desconfortável, mas tentava manter a compostura. Rafael, ela disse, a voz soando estranha. Que surpresa te ver aqui. Você está diferente. As pessoas mudam, Mônica, respondi, mantendo o tom cordial mas distante. Especialmente quando são motivadas adequadamente. Vocês se conhecem? Perguntou Eduardo, olhando entre nós dois. Conhecíamos, corrigi, antes que Mônica pudesse responder. Mas foi há muito tempo. Outra vida. A expressão no rosto de Mônica foi impagável. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções, a mulher invejada, aquela que fez a escolha certa. Mas ali, naquele momento, eu era quem brilhava, e ela sabia disso. Bem, foi um prazer, disse Eduardo. Minha secretária entrará em contato para agendar aquela reunião. Eles se afastaram, mas eu podia sentir os olhos de Mônica em mim o resto da noite. Várias vezes a peguei me observando enquanto eu conversava com outras pessoas. Ria. Me conectava com investidores e empresários importantes. O poder havia mudado de mãos, e ela estava percebendo isso. Nas semanas seguintes, o Engineer explodiu. Grandes construtoras começaram a assinar contratos, a receita cresceu exponencialmente, e minha startup se tornou uma das mais promissoras do setor. Revistas de negócios me procuravam para entrevistas, eventos me convidavam para palestrar. Eu estava finalmente no mapa. Com o sucesso veio também algo inesperado, atenção feminina. Mulheres interessantes, inteligentes e bem-sucedidas começaram a aparecer na minha vida. Eu não estava procurando relacionamento. Ainda havia cicatrizes do meu casamento, mas era reconfortante saber que eu era desejável, que eu tinha valor além do que Mônica havia me feito acreditar. Uma dessas mulheres era Carolina, uma arquiteta talentosa que havia se tornado parceira de negócios em alguns projetos. Ela era linda, independente e, mais importante, via valor em mim como pessoa, não apenas como uma conta bancária. Começamos a sair, nada sério, apenas jantares e conversas. Mas havia uma conexão genuína ali. Foi durante um desses jantares, num restaurante sofisticado no centro da cidade, que Mônica me viu novamente. Eu estava rindo de algo que Carolina havia dito, completamente relaxado e feliz. Quando olhei para o lado e vi Mônica me encarando da mesa ao lado, com Eduardo distraído no telefone, percebi que a situação havia se invertido completamente. Ela parecia infeliz. Não era óbvio, ela ainda mantinha a aparência impecável, o sorriso social. Mas eu a conhecia bem o suficiente para perceber os sinais. Os olhos não brilhavam como antes. O sorriso não alcançava o rosto todo. Algo havia mudado. Alguns dias depois, recebi uma mensagem dela. Meu coração acelerou quando vi o nome na tela do celular. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade foi mais forte. Rafael, podemos conversar? Preciso falar com você. Por favor, fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria ignorar, deletar e seguir em frente. Mas outra parte, talvez a parte que ainda guardava resquícios de sentimentos por ela, queria saber o que ela tinha a dizer. Decidi responder. O que você quer, Mônica? A resposta veio quase imediatamente. Apenas conversar. Café amanhã, por favor, Rafael. É importante. Contra meu melhor julgamento, concordei. Encontramos numa cafeteria discreta, longe dos lugares que costumávamos frequentar. Mônica chegou pontualmente, mas parecia nervosa. Algo que eu nunca havia visto nela antes. Sempre foi tão confiante, tão certa de si. Obrigada por vir. Ela começou, mexendo nervosamente na xícara de café à sua frente. O que você quer, Mônica? Fui direto ao ponto. Não havia razão para prolongar aquilo. Ela respirou fundo. Eu queria dizer que cometi um erro terrível. Eu não disse nada,
Apenas esperei que ela continuasse. Eu achei que sabia o que queria. Achei que dinheiro e status eram o mais importante. Eduardo me deu tudo isso. E mais. Viagens, roupas, joias, uma cobertura incrível. Mas, sua voz falhou. Mas eu não sou feliz, Rafael. Nem um pouco. E você acha que isso é problema meu? Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Não, eu sei que não é. Eu sei que eu te machuquei de uma forma imperdoável. Mas eu precisava te dizer que eu estava errada. Sobre tudo. Sobre você, sobre mim, sobre o que realmente importa na vida. E o que mudou. Por que essa revelação agora? Ela olhou para as próprias mãos. Eduardo não é quem eu pensei que fosse. No começo, era tudo perfeito. Ele me tratava como a rainha, me levava aos melhores lugares, me cobria a depressão. Mas com o tempo, percebi que eu era apenas mais um acessório para ele. Um troféu bonito para exibir nos eventos sociais, nada mais. Exatamente o que eu te perguntei naquele dia. Lembrei. E você disse que tanto fazia. Eu sei. E eu estava cega pela ganância, pela vaidade. Eu troquei um relacionamento real, com amor de verdade, por um estilo de vida que no final se revelou vazio. Eduardo tem outras mulheres, Rafael. Várias. E ele nem se dá o trabalho de esconder. Diz que eu sabia no que estava me metendo, que eu fiz uma escolha consciente. Parte de mim sentia uma satisfação sombria com aquilo. A justiça poética de ver Mônica colher o que plantou. Mas outra parte, a parte que um dia a amou profundamente, sentia algo próximo à pena. E você quer o quê? Que eu tenha pena de você? Que eu diga que tá tudo bem? Não. Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Eu quero te pedir perdão. E quero dizer que eu ainda te amo. Que nunca parei de te amar. Que cometi o maior erro da minha vida ao te deixar. Aquelas palavras que meses atrás teriam me feito cair de joelhos, agora apenas me deixavam frio. Você não me ama, Mônica. Você ama a ideia de mim. Ou melhor, você ama o que eu me tornei. Se eu ainda fosse aquele engenheiro comum, vivendo num apartamento alugado, você estaria aqui agora? Ela não respondeu, mas a resposta estava clara em seu silêncio. Exatamente, continuei. Você não quer a mim. Você quer o sucesso, a ascensão, a história inspiradora de superação. Mas a verdade é que eu só me tornei isso porque você me destruiu. Foi sua traição, sua crueldade, que me motivou a mudar. Então, de certa forma, eu deveria até te agradecer, Rafael, por favor, não, Mônica. Você fez sua escolha e agora tem que viver com as consequências, assim como eu tive que viver com as consequências da sua decisão. A diferença é que eu usei a dor para crescer. Você apenas trocou uma gaiola por outra. Levantei-me para ir embora, mas ela segurou meu braço. Por favor, me dê uma segunda chance. Eu vou deixar Eduardo, vou provar que mudei, que aprendi. Por favor. Olhei nos olhos dela e vi desespero ali, mas não era amor. Era medo. Medo de ficar sozinha. Medo de perder a segurança. Medo de enfrentar as consequências de suas escolhas. Não, Mônica, disse suavemente, mas com firmeza. Eu não sou mais aquele homem que você deixou. E você não é mais a mulher que eu amei. Nós dois mudamos. A diferença é que eu mudei para melhor. Saí daquela cafeteria com a sensação de um peso sendo levantado dos meus ombros. O fantasma do meu casamento finalmente havia sido exorcizado. 2 meses depois, o Engineai foi adquirido por uma multinacional por um valor que transformou minha vida completamente. De repente, eu não era apenas bem-sucedido, era rico, verdadeiramente rico. Não tanto quanto Eduardo, talvez, mas o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, sem nunca mais trabalhar se assim escolhesse. Mas o dinheiro não era o mais importante. Era a validação, a prova de que eu tinha valor, que eu era capaz, que eu não era o fracasso que todos me fizeram sentir que era. A notícia da aquisição saiu em todos os jornais de economia. Minha história virou inspiração. O homem que foi deixado por não ser rico o suficiente, e que, motivado pela dor, construiu um império. Era uma narrativa poderosa. E as pessoas adoravam. Claro que Mônica viu, todo mundo viu. As redes sociais explodiam com comentários, muitos deles irônicos, apontando a cruel reviravolta do destino. Os mesmos amigos que haviam me chamado de fracassado agora me parabenizavam, pediam conselhos, queriam se reconectar. Eu ignorei a maioria. Pessoas que não estiveram comigo na queda, não mereciam estar comigo na subida. Carolina, por outro lado, permaneceu. Ela estava genuinamente feliz por mim, mas não de forma interesseira. Ela tinha seu próprio sucesso,
sua própria vida. O que sentíamos um pelo outro era baseado em respeito mútuo, admiração e compatibilidade real. Era tudo o que meu relacionamento com Mônica deveria ter sido, mas nunca foi. Um ano após o fim do meu casamento, recebi um convite inesperado. Era para o lançamento de um livro, de um autor de negócios famoso, um evento exclusivo para empresários e investidores de destaque. Eduardo seria um dos palestrantes. Decidi ir, não por Eduardo, mas porque eu merecia estar lá. Eu tinha conquistado meu lugar entre aquelas pessoas. Quando cheguei, fui recebido com o respeito que minha posição agora exigia. Pessoas importantes queriam conversar comigo, trocar ideias, talvez até explorar oportunidades de negócio. Eu estava finalmente onde deveria estar. Eduardo me viu e veio cumprimentar. Rafael, que bom te ver. Tenho acompanhado seu sucesso. Impressionante, realmente. Obrigado, Eduardo. Respondi educadamente. Sabe, eu sempre soube que você tinha potencial. Lembro da sua palestra naquele evento. Brilhante. Sorri internamente. Claro que ele se lembraria agora que eu era relevante. E como vão as coisas com você? Perguntei, sabendo muito bem a resposta. Ele hesitou imperceptivelmente. Bem. Você sabe como é. Negócios são negócios. Mas eu sabia a verdade. Através de conversas com pessoas do meio, havia descoberto que o império de Eduardo não estava tão sólido quanto parecia. Investimentos ruins, dívidas crescentes, aparências que custavam mais do que ele podia sustentar, a fachada estava começando a rachar. E Mônica, perguntei, curioso, como ela está? Terminamos há alguns meses, ele disse casualmente, como se fosse algo sem importância. Mulheres, você sabe como é, sempre querendo mais do que você pode dar. A ironia daquela afirmação era deliciosa. Mônica havia deixado um homem que supostamente não era suficiente por outro que no final também não era. Lamento ouvir isso, menti, Ed. Não lamente, ele sorriu. Mas havia algo forçado ali. Tem sempre outra esperando. É assim que a vida funciona. Mas eu vi, através da bravata, Eduardo estava envelhecendo. Seu charme estava desbotando e sua fortuna estava encolhendo. Em breve ele seria apenas mais um homem tentando manter aparências que não podia mais sustentar. Quanto a Mônica, ouvi através de conhecidos em comum que ela estava trabalhando novamente, tentando reconstruir sua carreira. O apartamento luxuoso, as roupas de grife, as viagens internacionais, tudo havia acabado. Ela estava de volta à realidade, mas agora sem um relacionamento sólido que havia jogado fora. Hoje, quando olho para trás, vejo minha história com uma perspectiva que só o tempo e a experiência podem dar. A traição de Mônica foi a pior coisa que poderia ter me acontecido naquele momento, mas também foi a melhor. Ela me forçou a confrontar minhas complacências, meus medos e minhas limitações autoimpostas. Aprendi que o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu caráter e em sua capacidade de crescer diante da adversidade. Aprendi que pessoas que te amam condicionalmente não te amam de verdade. Aprendi que o sucesso não é a melhor vingança, mas sim, viver bem. Carolina e eu estamos construindo algo real juntos. Não é baseado em dinheiro ou status, mas em respeito mútuo, valores compartilhados e um amor genuíno. Ela me vê pelo que sou, não pelo que possuo. Quanto a Mônica, não sinto mais raiva, também não sinto amor. Sinto apenas indiferença, que talvez seja o sentimento mais final de todos. Ela fez suas escolhas e eu fiz as minhas. Ambos vivemos com as consequências, mas se há uma lição que eu gostaria de compartilhar com qualquer um que se encontre numa situação similar, é esta. Nunca deixe a dor te definir, mas deixa-te refinar. Use-a como combustível, não como desculpa. E lembre-se sempre de que o melhor capítulo da sua história pode estar justamente do outro lado da maior tragédia da sua vida. Humilhado e desacreditado por todos. Mas no final, provei que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelo saldo bancário, mas pela força de caráter para se levantar quando todos esperam que você permaneça no chão. E essa é uma vitória que nenhum dinheiro do mundo pode comprar.